Partindo do zero, você já fez uma viagem de canto algum para coisa alguma? Se sente estagnado quando na verdade queria estar determinado? Resignado quando queria estar turbinado? Talvez o que você necessita mudar seja absolutamente nada. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vômenos, o olhar de aprendiz e um pouco de Diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, aqui quem fala é o Adilson, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 26. Bruno, o Helder, olha que beleza, 26 vezes a nossa presença nessa querida podosfera. Fala vocês. Fala Adilson, fala Bruno, beleza com vocês? Aqui é o Helder e aqui tá tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. E com vocês aí, como é que estão as coisas? Você que está nos ouvindo aí de casa, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Como passou da última semana para essa? Eu espero que tudo tenha corrido bem para você também, como correu para nós. E bora lá, né? Bora para mais um episódio. Salve, salve a toda a nossa audiência. Estamos aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Adilson, Helder, meus companheiros, espero que estejam bem, que estejam em paz. Um abração para vocês e vamos nessa. Mais um episódio, sempre com muito prazer e aquele desejo de colocar todo mundo que nos ouve para pensar, para refletir, para discutir. E vamos nessa. E aí, meus caros, cá estamos nós, novamente nesta querida podosfera, majoritariamente, eu diria, latino-americana. Digo isso pois recentemente fomos informados que diante deste mar de conteúdos e programas de podcast, estamos entre os 50 mais ouvidos no Chile. Então, só me resta agradecer da seguinte forma. Queridos amigos chilenos, é super buena onda tener su companhia em nuestro podcast. E entre os milhares no Brasil, já estamos entre os 100 mais ouvidos e presente em pelo menos uma cidade dos 27 estados brasileiros. Meus queridos, gratidão. Nossa, que legal, cara. A gente tá entre os 50 mais ouvidos no Chile. A gente, eu não sei, né? Eu não tinha a pretensão de ser ouvido, assim, por tantas pessoas, né? Principalmente fora do nosso país, fora do nosso círculo. Que legal. A gente fica feliz, eu fico muito feliz. Eu espero que o meu Matite, que o nosso Matite, esteja conseguindo realmente chegar no coração de vocês e ajudando de alguma forma no Matite de vocês também. Muito bom. Estamos entre os 100 do Brasil mais ouvidos. Caraca, velho, nossa, nem passava pela minha cabeça, né? O Adilson que cuida aí dos números, tá acompanhando aí o crescimento e tal, né? Eu não tenho muitas manhas de olhar para isso, mas fico muito feliz, cara, muito feliz mesmo. A gente faz com tanto amor, com tanto carinho, esse bate-papo e tudo mais, e é uma coisa que tá no nosso coração, né? Falar e compartilhar aprendizado, então... a gente fica muito feliz, cara, muito feliz mesmo. Gratidão, um abraço a todo mundo aí que tá apoiando, que tá nos ouvindo. A gente fica muito feliz, né? Obrigado mesmo, de coração. E fica aqui o meu convite, vai lá nos comentários, escreve lá de qual cidade, qual estado, de qual país você está falando. Vamos ampliar, né, a nossa comunicação. Comenta sobre o que a gente falou, discorde das nossas ideias, concorde com as nossas ideias, enfim... Vamos nos comunicar. Fica aí meu convite, vai lá nos comentários e fala pra gente de onde é que vocês estão falando. Passa o matite de vocês pra gente, tá ok? Esta alegria não tem um tamanho, um volume em massa ou peso, mas ela mexe muito com cada um de nós, não é mesmo, meninos? Bem sei que sonhos, expectativas, objetivos e metas são imateriais. Mesmo que estejamos desejosos de comprar uma roupa, uma casa, um lanche, carro, sabe-se lá o quê? Eles não existem no sentido de ser uma matéria enquanto habitam o plano de nossas ideias. Assim já dizia Platão.
Imagine esse podcast. Nós existimos. Nossas ideias e matites podem ser aderidos por você que nos ouve, mas ele jamais poderá ser portado pelas suas mãos. Mas sempre estará presente no seu coração, pelo menos esperamos. Este papo me fez lembrar de quando, ainda muito novo e cheio de sonhos e expectativas, meu pai ganhou em uma rifa um aparelho de som que tocava CD. Naquela época, isso já era ostentação pura. E isso foi uma alegria sem fim pra gente. E o sábado lá em casa era dia de faxina, com o som ligado no último volume. Mas naquele sábado, a playlist seria selecionada pela minha mãe. E ela tinha comprado um CD de um cara chamado Acioli Neto. A princípio ela não fazia ideia de que tipo de música ele tocava, mas sabia de uma coisa, que assim como ela, ele também era um pernambucano. Cara, enquanto eu varria a casa, pensando em trabalhar, estudar, namorar, entre tantas outras ideias que consomem a mente dos jovens, aquele vozeirão grave, de sotaque carregado, cantava mais ou menos assim: se aveste não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa. Segue seu compasso. Mano, que mantra de autoajuda é esse disfarçado de forró? Tive que pegar o encarte do CD para ver o nome daquela música, que se chama A Natureza das Coisas. Muito legal a ideia do mantra de autoajuda disfarçado de forró. Achei muito interessante essa colocação. Quanta sabedoria tem na nossa música, quanta sabedoria tem na arte. Não é à toa que muitos dizem que a arte é a expressão da alma, né? Eu acho que a arte, seja música, seja qualquer tipo de arte, ela cria uma ponte entre nós e algo que não está manifesto, né? Que está em algum lugar aí e traz essa sabedoria aí pra gente poder aprender e curtir. Muito bom. Esta canção é tão atemporal que você já deve ter ouvido na voz de algum intérprete diferente. Eu mesmo já ouvi na casa dos meus sogros na voz do padre Fábio de Mello. Aliás, beijos tia Cida, beijo goiano. E também ouvi na quermesse da escola, só que nessa vez era na voz da Elba Ramalho. Como assim? Como pode acontecer tudo, inclusive nada? Eu cresci tendo que responder sim ou não. Tem ou não tem, mas esse lance de poder acontecer tudo, inclusive nada, pra mim era muito doido. E ainda é. Mas toda essa história para perguntar para vocês: é possível viver sem resultados, sem possibilidades, sem materialidade, apenas com desapego de se ter expectativas? Ô Adilson, essa sua provocação inicial me fez lembrar de um seriado que eu gostei muito de assistir, que se chama The Big Bang Theory. Eu pesquisei para descobrir qual é o episódio que eu gostaria de citar aqui, e é o episódio 4 da 5ª temporada. Nesse episódio, os personagens do seriado, eles estão jogando RPG. RPG, para quem não sabe, é um jogo de interpretação de personagem, Role Play Game. E eles estão jogando o D&D, talvez o RPG mais conhecido do mundo, até porque eu acredito, se não me falha a memória, que foi o primeiro RPG que surgiu aí. E até hoje é muito jogado aí no mundo inteiro. É o sistema de jogo de RPG mais jogado no mundo todo. E eles estão jogando o D&D, e nesse jogo de interpretação de personagem, né, você cria um personagem e as decisões do seu personagem, elas são tomadas através do rolar de dados. Então você tem o dado, você joga o dado para saber o que aconteceu quando você tomou determinada decisão, quando você fez determinada coisa. E o Sheldon, que é um dos personagens mais icônicos aí do seriado, ele começa a jogar o dado para tomar decisões que são triviais para a vida dele, né? Porque ele começa assim: e se eu pudesse decidir usar o dado para tomar decisões triviais na minha vida e liberasse espaço no meu cérebro, na minha mente, para gastar com coisas que realmente importam. E aí tudo que é trivial na vida dele, se ele deve ir ao banheiro, se não deve ir, por exemplo, ele joga o dado. É muito hilário. E por que eu lembrei disso? Porque você estava falando dessa questão da não materialidade e de você decidir as coisas, né, e fazer tudo, e eu fiquei pensando nisso, cara.
Quantas vezes a gente fica parado na trivialidade, né? Quantas vezes decisões que deveriam ser automáticas para nós, deveriam ser bate-pronto, a gente deveria estar assim, vivendo a vida, deixando fluir em plenitude com a nossa existência, e às vezes são decisões que empacam a gente. São decisões que a gente fica, cara, é tão simples. Às vezes a gente até comenta com um amigo, com alguém fala assim, cara, é só você fazer isso, é só você ir para cá, ou você ir para lá, ou você tomar tal decisão. E a gente usa até aquelas frases, não é tão simples assim, não é tão fácil assim. E óbvio, tem situações que são complicadas mesmo. Mas será que não é tão simples assim? Será que não é a gente que às vezes complica as coisas? Então me fez lembrar desse seriado. Bom, e outra coisa que me fez lembrar sua provocação foram as ideias de Nietzsche. Friedrich Nietzsche foi um filósofo que morreu aí no ano de 1900 e ele traz umas ideias muito legais. Vale muito a pena conferir toda a obra dele, né? Tudo que ele fala. Eu não li a obra toda, obviamente, mas tenho apenas um matite raso aí de algumas coisas de que ele falava e tudo mais, mas eu acho muito forte, muito interessante tudo que ele traz como provocação para a gente pensar. Os pensamentos do Nietzsche até hoje provocam reflexões, é tema de estudo e influencia a sociedade como um todo, então vale muito a pena dar uma olhada. E eu queria trazer 2 conceitos dele aqui para a gente poder discutir. O primeiro deles, a ideia do super-homem que o Nietzsche propõe, seria a ideia de um homem que estaria além dos seus limites, psicologicamente falando. Seria um homem que não viveria sua própria vida sem estar preso mais às amarras impostas pela sociedade, pela religião, pela opinião alheia, e um cara guiado pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios princípios, pela sua própria moralidade, alguém que conseguisse decidir pela própria vida com base nos seus próprios preceitos, nos seus próprios desejos. E pode parecer, num primeiro momento, algo egoísta, algo egocêntrico, algo que não levaria em consideração a opinião dos outros, quem sabe uma vida hedonista e que passaria por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer, mas não é bem por aí. É a ideia de alguém que sabe discernir os seus próprios desejos, que sabe que os seus desejos não são errados, que a direção que dentro de você, esse apontamento que vem de dentro de você para determinadas coisas, eles não são errados. Então seria um homem que estaria acima dessas coisas, que não precisaria mais dessas muletas para poder viver a própria vida. E eu fiquei pensando se não é essa ideia que vai de encontro com a provocação que você fez, dessa não materialidade, alguém que está acima dessa materialidade, que tenta puxar a gente para baixo, né, impondo muitas coisas para nós. Então, é esse conceito. Obviamente, gente, como eu falei, não sou um perito em Nietzsche, a minha interpretação de um recorte de toda a fala do Nietzsche, né, e assim, é claro que é muito mais profundo que isso, como sempre, né, se você se interessou pela ideia, vá atrás que você só tem a ganhar. Cara, eu adorei essa sua reflexão, Elder. Sinceramente, achei muito em linha com uma vivência minha recente, né? Vou tentar resumir bem rápido o contexto para dizer o que trouxe esse alinhamento. Eu lembro de muito novo, terminar minha universidade, entrei para o mercado de trabalho, tive uma oportunidade num programa de trainee. E um programa de trainee, você tem 2 anos para se desenvolver, buscando ao final desse programa, ser um profissional melhor e aí tocar a sua carreira, né? E eu lembro que isso acabou se tornando quase que uma obsessão na minha vida, no seguinte sentido, eu preciso aproveitar esse momento ao máximo, eu não posso perder nenhuma oportunidade de aprendizado, vislumbrando o profissional que eu seria ao fim desses 2 anos. E qual que é o link que eu faço com o que você disse? É o quanto eu me pressionei para atingir esse meu desejo, né?
E eu vejo muito isso no meu ambiente de trabalho, né? Hoje, no meu time mais próximo, nós somos aproximadamente 500 pessoas, 600 pessoas espalhadas em 4 unidades, né? Em 4 sites distintos. E isso é absolutamente presente. O quanto as pessoas se sentem pressionadas pelo trabalho, quando na verdade elas estão se autopressionando. Obviamente que eu não vou invalidar aqui algumas lideranças que utilizam da pressão, do medo, para fazer com que os funcionários tenham mais produtividade, algo que eu particularmente não acho correto, né? Mas isso existe, a gente não pode diminuir esse fato. Mas o ponto que eu trago aqui como reflexão é o quanto nós nos pressionamos, nos auto-sabotamos, projetando que determinada situação vai acontecer, que não daqui, se eu não fizer isso, se eu não seguir essa risca que muitas vezes nós mesmos construímos e não necessariamente vai trazer o sucesso que a gente imagina, o quanto isso nos angustia, nos deixa ansioso e por muitas vezes reduz a nossa produtividade ou a nossa capacidade de reflexão. Eu vejo isso muito em colaboradores da empresa que têm um perfil mais analítico, que são pessoas mais centradas. O ponto forte não é exatamente o engajamento de equipes ou a troca de ideias, mas sim o trabalho concentrado e sempre visando alta qualidade. É muito comum que as pessoas imaginem que 100% desses trabalhos que elas são responsáveis por fazer sozinhas precisam estar impecáveis. Mas o que é, né, esse trabalho impecável? Talvez um trabalho impecável seja eu entregar no prazo. Um trabalho pode ser medíocre, né, no sentido de mediano, de atender ao que foi esperado, mas no prazo, né, ou antecipado, ou de fácil entendimento, ou talvez mais complexo, enfim. Essa calibração ela é muito importante, porque senão a gente acaba se pressionando, nos auto-julgando, tentando buscar algo que não faz tanto sentido. Então, para fechar tudo isso, né, essas reflexões que o Helder trouxe são absolutamente reais em todos os sentidos, né? Eu citei esses exemplos do trabalho, mas pode ser da religião, pode ser até de um hobby, né? Assim, tenhamos calma, façamos um setup bacana de perspectivas, de expectativas, de prazos. Vamos buscar entender o que é factível e bacana a curto, médio, longo prazo, né? Porque no fundo, quanto mais a gente se pressiona, a gente acaba comprometendo o nosso nível de concentração, o nosso entendimento de alguns limites, inclusive de saúde, e acaba que mais atrapalha do que ajuda, né? O convite que eu faço é para que você que está nos ouvindo, faça essa autorreflexão. Pense assim, será que eu, não, em algum momento, não fiz isso comigo mesmo? Às vezes me senti mal porque eu fiz aquilo ou deixei de fazer aquilo que não era possível, né? Que eu não conseguiria de toda forma, né? Pensando naquela música Clareou, né? Se não tem remédio, então remediado está. Mais ou menos nessa linha. Cara, que doido isso daí que você tá falando do trainee e de querer dar certo a todo custo. Porque o que acontece? Eu tinha 17 anos quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade. E daí quem nos ouve vai me imaginar que eu sou praticamente o Zé Meningite, né? Tudo que tinha de BO de saúde foi acontecendo comigo. Mas é para deixar claro isso, que a mente, isso a gente já falou lá no episódio 1, a mente mente pra gente. E o Helder, se você não ouviu o episódio número 1, volta lá que o Helder, como sempre, de uma forma com toda a maestria dele e didática de explicar, fala pra gente que a mente mente pra gente. E isso é muito complicado. Então eu tinha 17 anos, meus batimentos cardíacos estavam lá em cima, meus índices de sei lá o que, de não sei o que lá, também estava tudo fora.
e uma médica novinha olhou para mim no Hospital Geral aqui de Guarulhos e me atendeu muito bem. E ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim: quantos anos você tem? Aí eu falei: 17. Aí ela perguntou: você quer fazer 18? Aí eu: quero. Então se acalma. Então se acalma. Porque o que nos humaniza é o fracasso. Então, na mesma época em que minha mãe chegou com esse CD em casa e essas coisas já me consumiam, eu tive uma crise de ansiedade, fui parar no hospital e ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. E quando você fala assim: ah, mas ele só tem 17 anos, é frescura, é isso, é aquilo outro. Cuidado com o senso comum que diz que jovem não adoece. Jovens adoecem, jovens se apaixonam, jovens se decepcionam. Não estou dizendo que a gente tem que fazer essa geração Nutella, de que não pode corrigir o caderno com caneta vermelha porque cria trauma ou coisa assim. Não estou dizendo isso. Mas também não estou dizendo que você tem que tratar a casca e nó, tudo que foge da sua compreensão, ou é satânico, ou é besteira, ou é safadeza. Então, vamos tomar cuidado, filtrar um pouquinho essas coisas. Né? Isso que o Bruno falou de ser trainee e ter que fazer algo assim, sempre dentro do que tem de perfeito, é muito interessante, mas ao mesmo tempo é muito perigoso. O que nos humaniza é o fracasso. Doutora, não sei o que, não sei se eu não lembro o seu nome, me perdoe, apesar de ter uma boa memória com nomes, me perdoa, eu não me lembro o seu nome, mas agradeço muito o seu conselho, que ele habita o âmago do meu ser 21 anos depois. 21? 21, é isso mesmo, eu tinha 17, 38, isso mesmo. Se eu não tiver, eu sou de humanas, né, gente? Quando você erra a conta, você tem como desculpa dizer que é de humanas. Mas é muito louco isso. E esse conselho também foi reproduzido, algo muito parecido com isso, com a minha primeira diretora de escola, que foi a Marisa Fumante. Apesar dela não fumar e o sobrenome é esse mesmo, ela odeia esse trocadilho, mas desculpa, Marisa, já foi, te amo. E é isso. Ela sempre me ensinou o seguinte: Adilson, o ótimo é inimigo do bom. O que isso quer dizer? De tanto eu querer fazer um ótimo trabalho, eu perco prazo, eu perco qualidade, eu espano a porca, sabe? Desculpa quem não está habituado com essa figura de linguagem, que é o quê? Você tem uma porquinha ali, você está apertando, 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 ela já está segura, você já fez um bom trabalho. Mas não, você quer o ótimo, e você vai apertando, 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 e aquela ferramenta vai espanando e nunca mais você vai conseguir tirar aquilo, a menos que você quebre e jogue fora. Então ela deixou isso muito claro para mim. O ótimo é inimigo do bom. E eu, na educação profissionalizante, eu sempre levei isso para os meus alunos. E recentemente, até me emocionou que eu sigo meus ex-alunos no LinkedIn, e um deles utilizou essa frase quando ele agora é engenheiro e a equipe dele entregou uma obra que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E ele diz o seguinte, que cada um fez um bom trabalho e no final a soma dos esforços gerou um ótimo trabalho. E eu sempre falava isso para eles. Não adianta você querer ser o bonzão ou querer ser o Zé Mané. Todos aqui devemos fazer um bom trabalho, porque a soma de todos os trabalhos que são bons, fatalmente o resultado final é de um ótimo trabalho. Mas, lembrando mais uma vez, o fracasso nos humaniza e o ótimo é inimigo do bom. Não sei se fica claro para quem nos ouve, essa coisa da não materialidade. O trabalho a gente está fazendo, ele não é matéria, ele ainda habita o mundo das ideias. E lá dentro a gente sabe que vai ficar muito bom. E eu acredito em você e acredite em você também. Seja gentil com você. E vamos começar a eliminar essas crenças limitantes por aí. Nossa, muito interessante essa parte aqui, que é a hora que o Bruno fala da questão do desejo, né, da não materialidade do desejo, e que muitas vezes a gente conquista o desejo, aquilo que a gente desejou, e a gente vê, não era tudo aquilo que eu queria, ou não era bem isso que eu queria, e realmente, cara, a gente às vezes projeta algumas coisas, né, me fez lembrar do meu processo terapêutico, quando eu fiz terapia há um tempo atrás, o meu primeiro terapeuta, né, e eu tava lá me lamuriando para ele, falando como a vida é triste, como eu sou uma grande vítima das circunstâncias e como tudo dá errado para mim, tava lá chorando as pitangas para ele, me fazendo da grande vítima do universo, e ele falou para mim: olha, você já prestou atenção nos seus desejos? Você realmente quer o que você deseja?
porque muitas vezes a gente deseja coisas que não são o que a nossa alma de fato quer. E quando eu falo alma, que eu falo o seu eu verdadeiro, sua essência mesmo. A gente acredita que quer certas coisas, mas de fato não é. E aí a vida às vezes acaba trazendo pra gente, né, aquilo que a gente desejou, e a gente vai, não é isso que eu queria, parece, né? E então a gente tem que tomar muito cuidado também com... Aliás, a gente tem que observar os nossos desejos, ver se esses desejos realmente partiram do nosso coração, partiram da nossa alma, porque senão, cara, às vezes são desejos que não são desejos reais, às vezes são só vontades, às vezes coisas da nossa cabeça, porque quando um desejo é legítimo, dificilmente alguém te tira do caminho, sabe? É algo que é muito visceral, né? Então, eu acho que esse cuidado de olhar para os nossos desejos é muito interessante. A gente tem que olhar para saber realmente, pô, cara, eu quero mesmo isso, cara, é algo visceral para mim, é algo muito forte, ou é só uma vontade, algo que colocaram na minha cabeça, algo que talvez eu acredite que eu tenho que desejar, tenho que querer, mas na verdade não é o que eu quero. Ô Helder, sem querer te interromper, mas tem um trecho que você me fez lembrar agora, do livro Em Busca de Nós Mesmos, do Clóvis de Barros Filho e o Pedro Calabres, um filósofo e um neurocientista, que eles dizem o seguinte: mas afinal, o que é desejo? Desejo é o que não temos? É energia canalizada em busca do que nos falta? Amamos o que não temos, amamos o que não somos, amamos o que não conseguimos. Essa equação é terrível. Ô Helder, você falou de uma das grandes ideias do Nietzsche e iria sugerir uma segunda também. Fala pra gente, que a gente acabou entrando no assunto do trainee e dos matices pessoais e ficou faltando essa do Nietzsche. Conta pra gente. Então, uma das principais ideias do Nietzsche, talvez a ideia mais conhecida dele, é a ideia de que Deus está morto. E o Nietzsche ele falava isso. O Nietzsche sempre foi um grande crítico aí da religião e das imposições que a religião traz pra gente, em forma de dogmas e de peso, de fardo para nós. E ele fala que quando você pratica a caridade, você é bondoso, você segue as normas para ser uma pessoa santa, pura, casta, e isso não é algo genuíno seu, isso é algo que você faz por medo da punição de um Deus carrasco, de um Deus punitivo, de um Deus que está o tempo todo te olhando para poder te punir. Isso não seria genuíno, isso não partiria direto da sua alma, direto do seu ser, não seria visceral seu, e dessa forma não seria legítimo, então, não seria genuíno. É só algo que você faz por medo da punição. E ele também questiona o porquê que Deus dotaria o ser humano de tamanha vontade, tamanho desejo pelas coisas, ambições de melhorar, de crescer, e ambição é diferente de ganância. Ambição é simplesmente você querer chegar num determinado ponto e vencer, né, e conseguir atingir os seus objetivos. Por que Deus dotaria o ser humano de tamanha ambição, de desejos, se a gente não pudesse sanar esses desejos, a gente não pudesse sanar mesmo, né? Se a gente não pudesse dar vazão a esses desejos. E aí, essa ideia do Nietzsche, inclusive, vai de encontro até com as ideias do Freud, né? O Freud, ele vai dizer que quando a gente não realiza os nossos desejos, isso fica recalcado em nós, fica lá no nosso inconsciente e vai eclodir de alguma forma depois. E, obviamente, a gente precisa dar vazão aos nossos desejos de forma consciente, mas a gente precisa entender que os nossos desejos, em essência, eles não são errados. Aquilo que vem do meu coração, em essência, não é errado. E toda essa história para eu tecer essa ideia que eu vou apresentar agora para vocês. Então, toda essa história, como o Adilson costuma dizer, toda essa história para chegar nesse ponto que eu gostaria de falar agora, que eu concordo com essa ideia da não materialidade das coisas. Nada está concreto, nada está pronto, nada é material ainda. Tudo começa na nossa cabeça, tudo começa do nosso pensamento. Então é a forma como eu penso, como eu acredito, como eu vejo o mundo, é que vai moldar a minha realidade, é que vai moldar as minhas decisões, é que vai me levar a concretizar, a materializar aquilo que eu desejo. Então, a gente precisa começar a
identificar isso dentro de nós, né? O que eu realmente desejo, o que eu realmente quero, para que então assim a gente possa dar materialidade para aquilo que realmente importa para nós. Essa ideia ela é poderosa para a gente poder lidar, inclusive, com a nossa ansiedade, a gente saber que a gente não tem que nada, não tem nada pronto, não tem nada certo, a gente não tem que nada na vida. Eu posso fazer as coisas, isso faz toda a diferença, né? E aí eu puxo mais uma vez o exemplo de você observar uma criança pequena, tem sido meu matite constante observar o meu filho se desenvolvendo, e eu aprendo muito com ele. E ele vai fazer 2 anos, cara, e ele faz o que dá na telha dele, ele é autêntico, ele não perde tempo, ele vive em plenitude com o desejo do coração dele. É óbvio que eu tenho que direcioná-lo, mas ele vive em plenitude com os desejos dele. E a gente vai perdendo isso à medida que a gente vai crescendo, porque a gente vai acreditando que a gente tem que fazer um monte de coisa. Porque o pai gosta, porque a mãe gosta, porque a sociedade acredita, porque a família quer, porque a família pensa, porque a moralidade dita, porque, enfim, a gente vai enfiando um monte de crenças na cabeça de que a gente tem que muita coisa, tem que fazer um vestibular, tem que fazer uma faculdade, tem que conquistar um emprego, tem que conquistar aquela pessoa, tem que isso, tem que aquilo, e eu não tenho que nada, eu posso. E isso faz toda a diferença. Eu entender que eu posso. Eu sou eu sou um reservatório infinito de possibilidades, mas eu não tenho obrigatoriedade de nada. Tanto pode ser como não pode ser, como diz a música, né? Então, a gente precisa ser mais tranquilo com isso, né? Uma dica é ser mais tranquilo com essa questão. E aí, vem a ideia também de mas se eu tenho que ser, se eu posso várias coisas, e existem uma infinidade de caminhos que eu posso escolher, como decidir pelo caminho melhor? Qual caminho é melhor? Qual caminho seguir? Já que eu sou esse poço infinito de possibilidades, eu posso ir para o lado que eu quiser. Isso às vezes gera desespero na gente também, saber que a gente pode tudo, que a gente é esse super-homem, como Nietzsche disse, e que eu posso ir para onde eu quiser. Então, para onde que eu vou? E aí vem a minha ideia de você olhar para o seu coração. Olhar para o seu coração. O seu coração é o melhor guia. E quando eu digo assim coração, eu quero dizer os seus desejos, as suas vontades. A gente aprendeu também a demonizar os nossos desejos, como se o que a gente deseja no nosso coração não fosse legítimo, não fosse bom, como a gente não soubesse o que é bom pra gente. E, pessoal, só você sabe o que é bom pra você. Só você sabe o que te deixa feliz, só você sabe que rumo você quer dar pra sua vida. Mas a gente fica dando ouvido a todas essas outras vozes ao nosso redor e não olha para o nosso coração, cara, não olha para a nossa voz. É claro que o desejo incontrolado, ele pode levar a gente a quebrar a cara. Todo desejo, em sua essência, ele é legítimo, mas se a gente não direcionar ele bem, ele pode acabar quebrando a nossa cara. Por exemplo, o desejo de enriquecer, de ter conforto, de comer coisas boas, de ter do bom e do melhor, ele é legítimo. Agora, se eu vou e eu participo de uma ação criminosa, eu assalto um banco para poder sanar esse desejo, aí ele está mal direcionado, aí ele pode atrapalhar a minha vida. E esse exemplo pode se encaixar em várias outras coisas. O desejo em si é legítimo. Agora, os meios que eu vou usar para saná-lo que podem não ser tão adequados. E aí Freud já dizia, como eu já citei, né? Se eu não dou vazão aos meus desejos, eles vão ficar recalcados, eles vão voltar de alguma forma. Então eu preciso dar ouvido ao meu coração, ao que a minha alma pede, ao que o meu eu verdadeiro deseja, e parar de dar ouvido às 500 mil vozes que ditam que eu tenho que. Eu não tenho que nada. Eu posso. E se eu posso, isso é libertador, porque eu posso escolher que caminho seguir. Bacana, eu acho legítimo isso. Isso nos dá um alívio. Me lembra, semana retrasada, a gente estava falando do filme Soul, da Disney, que para você nascer você tinha que ter um propósito e não tem propósito. Você vem para acumular um matite, dos quais estamos acumulando ao longo de nossas vidas. Bem bacana. Agora, sem querer me prolongar muito, a gente já está aí com mais de 30 minutos de episódio, mas falta o Bruno falar sobre
a pergunta. Qual o matite dele para a pergunta inicial que a gente fez. Fala você, meu querido. É contigo, Bruno. Respondendo a sua pergunta, eu não acho que é possível viver, né, sem a materialidade, sem resultados e tudo mais. O grande ponto é a gente definir com tranquilidade quais são os resultados, né, que a gente quer, o que define para a gente, em termos materiais, o que vai nos tornar mais felizes ou melhores. Esse é o ponto. E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer, como eu disse, estar aqui. Espero que vocês tenham curtido, né, todo o nosso matite. E volto a convidá-los. Vai lá nos comentários, no YouTube, até no Instagram. Fala de onde você é, de onde você está nos escutando. Dê a sua opinião também. É sempre muito, muito válido essa troca. Um fortíssimo abraço a todos vocês, Adilson e o Helder. Um abração especial. Estamos juntos. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para o seu matite pessoal, para o seu crescimento. Eu espero que você tenha refletido, né, sobre as questões que a gente falou hoje. Foi um prazer mais uma vez. Boa semana para todo mundo. Um abraço e a gente se vê na próxima semana. Até mais. Chegamos ao final deste episódio, que contou com a colaboração de Bruno Reis, Welder Santos, Rosângela França, Stephanie Oliveira e eu, Adilson Matias de França. Lembre-se de compartilhar com seus amigos, ou com não tão amigos assim, mas compartilhe. Para falar conosco, nos chame pelo Instagram ou pelo YouTube. Aprendiz Matite, Mathite, Aprendiz Matite. Ficamos por aqui. Tchau!